nós vamos tentar ensinar em 1 minuto esse texto. Tenta compreender aí. Vamos lá. Espera aí, jovem, calma, jovem. Fica aqui de castigo vocês dois. Fica, minha filha. Timóteo, Davi ali. Aí embaixo, isso. Embaixo aí. Pode subir, Aline, isso. Vamos tentar ensinar o que o texto está dizendo. Pega aqui, minha filha. Bota as crianças ali, na frente. Isso. Aí, tá bom. Vamos lá. Olha só. O que o texto está dizendo, ó. 1 minuto. Isso que é peça em 1 minuto, meu irmão. Entendeu? É exatamente o texto está dizendo, irmãos, o que acontece numa corrida de revezamento. Todo mundo sabe como é que funciona a corrida de revezamento. Beleza, jovem. O bastão é passado de um para outro. E ele não pode cair. Se cair, acabou. Então, eu tenho que pegar o bastão, fazer o meu percurso e entregar ao próximo corredor. É exatamente isso que o texto está dizendo. Queridos, antigamente era lá na Grécia, onde surgiu a origem dessa corrida, era a corrida das tochas. Eram tochas que eram passadas de mão em mão. É o que nós precisamos fazer na família. É o propósito de Deus para a família. Nós vamos receber dos nossos pais um legado. E nós vamos fazer o nosso percurso, entregando esse legado aos filhos. E eles, por sua vez, vão entregar às outras gerações. Então, esse propósito vai passar de geração a geração. Nós estamos nessa corrida, irmãos. Se alguém falhar, desclassificação. Se o bastão cair, já era. E esse bastão é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E o texto fala de coisas maravilhosas de Deus, do poder de Deus que tem que serem passadas de geração a geração. Quero tirar 2 lições apenas desse texto, que já até falei aqui. Para vivermos esse propósito, irmãos, nós precisamos receber com firmeza o legado dos nossos pais. O verso 3, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. É lógico que pais cristãos, a referência aqui é pessoas tementes a Deus. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu tenho. Irmãos, parece que os nossos pais cristãos foram mais crentes que nós. Antigamente, e você vai concordar comigo, quando se falava assim, fulano é crente,
até Bíblia, é Bíblia. Era sinônimo de quê, irmãos? De firmeza, de testemunho, de honestidade, de gente que fala a verdade, que luta pela verdade. Fulano é crente. Puxa vida, que testemunho é esse? Hoje em dia, fulano é crente. E daí? Teve até uma experiência aí com os meninos, não sei se foi com vocês ou que alguém contou, que o guarda pegou, né, parou o carro, aí Tiago que falou, né? Não queria falar o nome do santo, né? Não, tio, não tem nada aqui não, aqui, a gente não fuma não, que a gente é crente. O policial querendo ver se tinha drogas, né? Crente também fuma. O policial falando, olha só. Triste, né? Houve uma pesquisa das profissões mais desacreditadas. Políticos, 3 P's. Políticos, policiais e pastores. Fulano é pastor. E daí? Antigamente não era assim não, irmãos. Nos Estados Unidos, aqui também tem, mas eu li um site de encontros de casais, assim, de pessoas casadas. Isto é, vou botar eu aqui, para não ficar chato não falar pastor Geraldo. Nada contra. Eu sou casado, mas eu quero dar pular fora da cerca. Eu quero ter um caso. Então, eu vou para esse site e vou encontrar alguém, uma mulher casada, mas que também quer trair seu marido. É esse site. Não vou dizer o nome, não, para ninguém aqui entrar. Aí, irmãos, um hacker conseguiu entrar e ver, através do cartão de crédito, o nome das pessoas. E aí, queridos, foi um escândalo, porque tinha muita gente crente, muitos líderes de igrejas que estavam ali participando disso. Antigamente, irmãos, era difícil encontrar uma coisa assim. Hoje é comum, se tornou comum. Eu acho que eu já contei aqui que um irmão muito querido, engenheiro civil, construtor, uma firma de construção, ele me disse, pastor, eu estou evitando empregar na minha firma crentes, porque eu estou cansado de ter decepções. Que é isso, irmãos? Escândalos com crentes, isso não era comum, queridos. Tantos divórcios, inclusive de pastores. Há tanta coisa acontecendo que antigamente era muito difícil. Não se divulgava. Não é bem assim. A coisa está exagerada hoje, irmãos. Está faltando, a gente chama de crente raiz, crente de verdade, crente compromisso,
Provérbios capítulo 22, 28 diz assim: não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Você sabe que marco era uma marca, era uma pedra ou alguma coisa que estabelecia os limites da propriedade. Até aqui minha propriedade vai, isso aqui é um marco. Daqui para lá é do Igor. Não remova os marcos. Irmãos, pensando e aplicando isso, nós estamos hoje, a nossa geração, removendo esses marcos, esses princípios, que não deveriam ser mudados, tirados de lugar, valores que não mudam, princípios imutáveis, ensinamentos firmes dos nossos pais. Estão querendo mudar os valores absolutos da família, estabelecidos por Deus, querem mudar até a natureza das pessoas, ideologia de gênero, casamento gay, incesto, infidelidade conjugal, poligamia, poliamor e uma série de coisas que vocês sabem melhor do que eu. Nós precisamos conservar, preservar a fidelidade conjugal. Fidelidade conjugal, independentemente de qualquer coisa. Companheirismo, respeito à pessoa, diálogo, conversa, sentar, abre o coração. Tem gente que não consegue, não tem abertura para abrir o coração, dizer o que pensa, o que acha. Vive sob um jugo que não é o de Jesus. Diálogo, respeito à pessoa, obediência dos filhos, limites para os filhos. Não estamos vendo isso, irmãos? Os filhos estão largados, irmãos. Cadê a liderança masculina? O cabeça, o líder do lar. Cadê? Cadê, irmãos? Cadê a submissão da esposa? Cadê o amor sacrificial? Que não espera nada em troca, que se doa. Independentemente de retorno, se doa, faz o melhor que pode. Onde está a paz do lar, a harmonia, a alegria? Quantas coisas se perdendo pelo caminho, irmãos, cada um vivendo a sua vida, todos dentro de uma só casa, debaixo do mesmo teto, mas cada um tendo a sua vida. Está difícil reunir a família em volta da mesa para agradecer a Deus. A pessoa não larga o celular nem para comer, para nada. Onde estão os valores? Estão se perdendo, irmãos. Eu gosto quando alguém fala assim: eu aprendi com meu pai, eu me lembro que minha mãe dizia assim. Ah, queridos, legado, recebendo dos pais, legado espiritual, moral, caráter. Repito, muitos valores estão se perdendo. Quando você lê a história dos reis de Israel e Judá, a maioria absoluta dos reis foram infiéis a Deus, não foram bons reis. Mas é
Em alguns lugares você vai encontrar essa frase assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que seu pai havia feito. Aprendeu com o pai. Pouquíssimas vezes você vai ler assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que seu pai havia feito. Glória a Deus. O pai foi uma bênção. Como é importante o exemplo do pai, o exemplo da mãe. Quando o filho diz assim: poxa, eu quero ser igual ao meu pai. Ou a filha diz assim: poxa, quando eu casar, eu quero um marido parecido com meu pai. Não é que você vai fazer comparação que não deve, tá? Mas assim, o exemplo foi tão forte, positivo. Poxa, eu vejo meu futuro dessa forma. Você encontra muita gente assim: eu nem quero casar. Para que casamento? Meu avô se separou, meu pai se separou, meu tio se separou, não sei quem se separou, e eu vou casar para quê? Ah, queridos, é triste isso, irmãos. Felizes os filhos que têm um pai que é referência de pai, e uma mãe que é referência de mãe. Não são perfeitos, mas são referência. Os exemplos positivos, as coisas positivas, são muito maiores do que as negativas. As virtudes são maiores do que os defeitos. Ah, irmãos, como nós precisamos hoje disso. Agora, aconteceu uma coisa com o rei Josias que eu acho bacana demais. O seu pai era Amon, um péssimo rei. Sabe o que é péssimo? Péssimo. Josias não seguiu o exemplo do seu pai, porque não teve nada de bom para ele olhar, nada de positivo. Sabe o que ele fez? Ele foi olhando para trás, e aí sabe quem encontrou? Davi. E ele diz: meu pai Davi. Não era o pai era Amon, mas o seu antepassado. Ele olhou para Davi, que não foi perfeito, mas foi um exemplo, foi um homem segundo o coração de Deus. Então você não tem desculpa para dizer: ah, meu pai, minha mãe. Olhe para os exemplos positivos, para você guiar a sua vida, para você conduzir sua vida, ter o seu comportamento. Irmãos, eu agradeço a Deus por meu pai. Foi um homem honesto, trabalhador, mas ele não foi um bom exemplo de pai, irmãos. Ele não era cristão, era um homem alcoólatra, violento demais. Eu não tenho boas recordações do meu pai, irmãos. Mas aquela ali teve um pai que foi um exemplo. Marcou a vida dela. Marcou a vida dela. E eu, graças a Deus, convivi um pouco com ele. Pais que marcam seus filhos com a sua fidelidade a Deus, com o seu caráter, com a sua honestidade, com o seu temor a Deus, amor à igreja, à obra do Senhor. Pais que marcam seus filhos. Eu fico pensando, irmãos, em Isaac. Abraão marcou a vida de Isaac. E a experiência
mais dramática, talvez, de todos, foi Abraão e Isaque, quando Abraão foi sacrificar seu filho. Irmãos, aquilo é demais. Eu fico assim, parado, pensando naquela caminhada até o Monte Moriá. Pai, está tudo aqui, para o holocausto, tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Nós vamos lá adorar e retornaremos. Abraão sabia que ia sacrificar seu filho, mas sabia que ia voltar com ele. E Hebreu diz que isso é fé. Isso é fé. A fé de Abraão marcou seu filho. Isaque aprendeu com seu pai o que é obediência a Deus, o que é confiar em Deus, o que é ter a vida nas mãos de Deus, e obedecer até que algo seja um absurdo, como foi, mas Deus falou, eu vou obedecer. Marcou a vida de Isaque, irmãos. Agora, marcou a vida de Abraão com o Pai Celeste, e a vida de Isaque foi marcada com o pai Abraão. Ambos saíram marcados. Eu não sei que tipo de marca você está deixando para os seus filhos. Às vezes são marcas, traumas. É triste, irmãos, nós constatarmos isso na vida de muitas famílias. Ai, irmãos, que tristeza. Isso é triste, irmãos. A gente não fala isso com satisfação. Eu estou falando de famílias da igreja, queridos. O bastão está caindo. O bastão não está sendo passado. A palavra de Deus não está sendo passada. Infelizmente. A segunda lição que eu quero aqui, queridos. Recebemos os nossos pais, e a segunda é, vivemos o propósito, transmitindo com perseverança o legado para os nossos filhos. Nós recebemos e estamos transmitindo para os filhos. Verso 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, verso 4, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Eu vou contar para os meus filhos a minha experiência com Deus. O que Deus fez. As coisas maravilhosas do poder de Deus. O salmista Asaf, ele nos convida a aprender com a história. Da mesma forma que recebemos dos pais, nós precisamos contar para os nossos filhos. Louvores, poder, maravilhas. E é isso que um atleta precisa fazer com seu bastão. Mas nem sempre os pais estão fazendo isso. Às vezes até receberam dos pais, mas não passaram para os seus filhos. Repito, às vezes até receberam dos pais, mas não perseveraram em passar para os filhos. A história de Israel, a geração que saiu do Egito, morreu aonde?
Escola dominical. A geração que saiu do Egito morreu aonde, irmãos? Morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra de Canaã. A geração que nasceu na terra de Canaã já não conhecia Deus. O bastão caiu. A palavra de Deus não foi transmitida. Não houve perseverança em passar de pai para filho, de mãe para filho. Queridos, se nós não levarmos esse legado espiritual para os nossos filhos, não passarmos para os nossos filhos, nossos netos não conhecerão Jesus. Eles não vão receber a palavra de Deus. Alguém disse que Davi ganhou o mundo, mas perdeu sua família. Noé perdeu o mundo, mas salvou a sua família. Nós podemos ganhar o mundo através da nossa família, mesmo imperfeita. Mesmo imperfeita. Porque Deus usou famílias imperfeitas. Deus chamou Abraão e dá a ele um propósito. Deus deu um propósito de vida a Abraão. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E diz mais: eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa guardarem o caminho do Senhor. Legado, objetivo de vida e da família. Deus quer que sua família seja uma bênção. Deus quer que os seus filhos sejam uma bênção. E Deus queira que vocês, nós pais, desejemos que os nossos filhos sejam mais crentes que nós, mais consagrados que nós, que amam a Deus mais que nós. Mas é preciso passar isso. É preciso ter responsabilidade, irmãos, de concluir o nosso percurso levando a palavra de Deus. Levando a palavra de Deus. Eu já falei aqui, vou repetir. Triste história do rei Ezequias. Vocês conhecem a história do rei Ezequias, que ficou doente? Ele tinha dois grandes desafios impossíveis. A doença, que Deus já tinha dito através do profeta Isaías que ele ia morrer, e o inimigo que ia invadir Jerusalém. Estava cercado e não tinha solução. E Deus fez esses dois milagres. Venceu os inimigos e ele foi curado. Deus acrescentou 20 anos a ele, né? Bom, ainda bem que vocês estão atentos aí. Não tem ninguém dormindo. Interessante, irmãos, que Isaías vai a ele depois, de novo, e diz assim: você procedeu mal, porque ele abriu as portas de Jerusalém para os inimigos disfarçados, querendo para verem tudo que ele tinha lá dentro. Isaías falou assim: você procedeu mal, Jerusalém será invadida e levarão tudo que tem aqui. Levarão tudo. E disse mais: alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha o que o profeta Isaías diz: filhos serão levados para serem eunucos, castrados. A sua geração não continuaria, a sua descendência não continuaria.
E sabe qual foi a resposta dele? 2 Reis 20:19. Boa é a palavra do Senhor que me falou, pois eu pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ai, irmão, dá até difícil de ler esse versículo. É boa essa palavra. Eu me contento, estou alegre, porque enquanto eu viver, haverá paz. Estou garantido. E os filhos? E a geração futura? Não quero saber. Quero saber do meu bem-estar. Já vi alguém falar assim: eu mereço ser feliz. E não está nem se importando com as tragédias, com as coisas que estão acontecendo, com os filhos. Eu mereço ser feliz. Joga tudo para o alto. Eu mereço ser feliz. Pisando nos outros, abandonando a família. É assim que vai ser feliz. Seus filhos serão escravos, não poderão gerar mais. Que tristeza, irmãos. Nós precisamos pensar nas gerações futuras. Agora, a outra tragédia é que nesse período de 15 anos nasceu quem? Manassés, esse rei maravilhoso, né? O pior rei de todos os tempos. Esse menino conviveu 12 anos com Ezequias. 12 anos foi quando ele começou a reinar. Este homem se tornou um monstro, um assassino, um feiticeiro, um homem endemoniado que sacrificou seus próprios filhos no altar pagão. Este homem que nasceu enquanto Ezequias vivia, encheu de sangue as ruas de Jerusalém. A descrição é que o sangue corria nas ruas, de atrocidades que ele fazia, assassinatos. Irmãos, tudo porque o rei Ezequias não educou seu filho, não passou o bastão. Ele até começou bem, mas não passou o bastão, irmãos. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, nós não podemos fazer o mesmo. Nós não podemos nos contentar com uma vida aqui mais ou menos, sem se importar com os nossos filhos. O que vai acontecer com eles? Como é que eles estarão preparados para a vida? Como é que eles formarão o lar deles? Como é que ele vai tratar a esposa dele? Como é que ela vai tratar o marido dela? Como é que eles vão criar os seus filhos? A gente gosta muito de Deuteronômio 11:19, que diz assim: ensine essas palavras a seus filhos, falando delas quando estiverem o quê? Sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. O que chega a você quando você lê esse versículo? Olha só, falando dela quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. O que chega a você? Nós temos feito isso? O que eu aprendo aqui com esse versículo? Primeira coisa que eu aprendo, irmãos: presença. Presença. Os filhos vão aprender dentro de casa. Precisam estar presentes. Presentes na vida deles. Não podemos substituir, os pais não podem substituir, compensar presença com presentes. Nós não podemos abdicar dessa responsabilidade que temos de educar nossos filhos. Não é responsabilidade de avô e avó, de titia e de titio. É responsabilidade dada aos pais.
mas sem a presença vai ser muito difícil. Não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Eu sei que a situação é difícil, irmãos, eu não estou aqui, repito, já falei isso, para colocar peso na vida de ninguém, pelas lutas, pelas dificuldades, enfim. Mas a responsabilidade maior é a educação dos filhos, não é herança material, não é patrimônio material, não é deixar casa, não é isso, é um patrimônio espiritual, é o legado espiritual, isso que é sua missão. Ensine os filhos, eduque-os, e eles vão lutar para conquistar. E vai ser muito importante eles conquistarem. Mas esse legado, eles não podem conquistar sem você, pai e mãe. Steve Jobs morreu com 56 anos de câncer, se não me engano, no pâncreas. Sabe qual o patrimônio que ele deixou, a herança que ele deixou? 7 bilhões de dólares. Eu nem sei o que é isso. 7 bilhões de dólares. Mas ele disse uma coisa interessante antes de morrer. Ele deixou uma mensagem, preste atenção. Ele diz assim: neste momento, deitado na cama, doente, estou lembrando de toda a minha vida. Passa um filme, né, irmãos? Toda a riqueza que tenho não faz sentido diante da morte. Posso contratar o melhor dos melhores de qualquer coisa, mas não é possível contratar alguém para carregar a minha enfermidade. Dinheiro não compra vida. Ele diz: aprendi que um relógio de $300 e um de $3.000 marcam a mesma hora. Aprendi que um carro de $150 mil e um de $5 milhões chegam ao mesmo destino. Aprendi que numa casa de 300 metros quadrados ou em uma de 3.000 metros quadrados, a solidão é a mesma. A verdadeira felicidade não vem das coisas materiais. Olha este homem falando, hein? Uma pedra clamando. Não eduque seus filhos para buscarem riqueza. Olha só. Eduque-os para serem felizes. Então, quando crescerem, saberão o valor das coisas. Preciso dizer mais alguma coisa, irmãos? O tempo precioso que nós temos com nossos filhos. Assisti um vídeo de uma das últimas, ou talvez a última entrevista de Billy Graham. E o repórter, a pessoa que estava entrevistando, Billy Graham, não preciso dizer quem foi, né, irmãos? Este homem que andou o mundo inteiro pregando o Evangelho, ganhou milhares e milhares de pessoas para Cristo. A pessoa perguntou assim: você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Se você pudesse voltar, você faria alguma coisa diferente? Ele disse: sim. Me arrependo. E se eu pudesse voltar, eu não ia fazer tantas viagens pelo mundo. Eu ia passar mais tempo com meus filhos. Eu ia passar mais tempos
com meus filhos. Tem um livrinho lá em casa, fininho assim, esqueci o nome do autor. Ele diz assim: por anos a fio, eu viajei o mundo ganhando os filhos dos outros, mas os meus eu os perdi. Triste demais, irmãos. A sua maior missão está dentro de casa. A sua maior responsabilidade está dentro de casa. Seu maior patrimônio são seus filhos, é a sua família. E aí eu aprendo aqui que a criança aprende em casa. Tem a igreja, tem a EBD, tem o PGM, tem a célula, tem o Ministério Infantil, tem escola evangélica. Tudo beleza, ótimo. Mas não substitui sua casa. Não substitui pai e mãe. É no dia após dia que seus filhos vão aprender. É nas atividades diárias. É sua vida, é o seu exemplo. O que você fala, sim, mas o que você vive dentro de casa. Deixa eu dizer uma coisa séria para você. Você não pode ser crente em outro lugar qualquer, se não for dentro da sua casa. O seu testemunho pode ser ótimo em casa, mas não vai valer fora de casa, mas não vai valer de nada se você não tiver testemunho dentro da sua casa. Quem é você dentro de casa? Meu irmão, não estou querendo jogar uma pedra de peso nas suas costas, não. Eu quero que você reflita e abra o seu coração. Não se arme não diante disso. Deixa Deus falar com você. Tem algo que precisa mudar dentro da sua casa, meu irmão. Sua casa, seu lar pode ser melhor, você pode ser melhor. Eu posso ser melhor. Você é uma bênção para o seu marido. Você é uma bênção para a sua esposa. Você é uma bênção para os seus pais. Você é uma bênção para os seus filhos. Eles podem dizer isso. Não é você. Eles podem dizer isso. Queridos irmãos, é para a gente refletir e tomar decisões importantes. Você ora com seus filhos. Mais uma vez a gente esbarra no tempo, né, irmãos? Mas você ora com seus filhos, ora por seus filhos e com os seus filhos. Queridos, a gente arruma tempo. Quando a gente quer, não é? Preciso dar um jeitinho no meu corpo aqui, preciso dar uma caminhada e academia. Opa, vou. A gente vai arrumar um tempinho. Eu tenho um tempinho aqui nesse dia. A gente arruma tempo para assistir o Flamengo jogando, a seleção brasileira, né? Às vezes o Vasco, às vezes o Botafogo, né? Fluminense. A gente arruma tempo para assistir, mas não tem tempo para oração. Não tem tempo para oração com os filhos. Precisamos refletir sobre isso, irmãos. Eu gosto quando a gente vê que Jesus passou pouco tempo com as multidões. Um tempo maior com os discípulos. Mas a maior parte do tempo ele passou com o Pai. Com o Pai. Mas a gente faz o contrário. Eu gosto também do exemplo de Jó. Irmãos, que homem ocupado. O maior empresário da época.
um homem bem-sucedido, mas ele orava todos os dias, pelos filhos e com os filhos. Ele sacrificava, pedindo perdão de Deus, se porventura eles tivessem pecado. Todos os dias, sabe o que é isso? Todos os dias. E sacrificar em prol dos filhos não era rapidinho, não, era pegar um animal, oferecer a Deus, sacrificar, um ritual. Queridos, parece que nós não temos tempo para essas coisas, nós temos para outras, não para isso. Eu poderia falar de outros pais que eu até botei aqui, mas vou correr um pouco mais, por causa do tempo. Como é que você está dentro da sua casa? Como é que você está ensinando aos seus filhos? Você sabe que o menino de Israel começava a guardar e a memorizar a Bíblia com 6 anos de idade. E com 10, ele já tinha memorizado a Torá. O quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia, com 10 anos. Não é lido não, hein? Memorizado. Está aqui o que Asaf diz no Salmo, a história da salvação, os louvores do Senhor, o poder do Senhor, as maravilhas que fez, contando aos filhos. O Salmo 128, que nós gostamos tanto, termina assim, versículos 6 e 7, o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, durante todos os dias da sua vida, durante todos os dias da sua vida, e veja os filhos, olha só, dos seus filhos, paz sobre Israel. Veja, Deus quer que você veja a felicidade dos seus filhos e dos seus netos. Deus quer isso. Deus deseja isso para a família. Esse é o propósito de Deus para a sua família e para a minha. Então, voltando aqui essas 2 lições, recebendo com firmeza o legado dos pais, a palavra de Deus, os feitos do Senhor, recebendo com firmeza esse legado, e depois transmitindo com perseverança o legado que recebemos dos pais para os nossos filhos, que nós abraçamos e agora transmitimos aos nossos filhos. Esse bastão tem que ser passado. Meu irmão, minha irmã, esse é seu propósito. Esse propósito tem que ser vivido. Por isso, viva o propósito. Vivendo o propósito de Deus para a sua família. Isso a gente vê na vida de Timóteo. Como é o nome da sua avó mesmo? Loide ou Lloyd. E de sua mãe? Eunice. A fé foi passada de geração a geração. Uma fé não fingida. Um jovem pastor, que foi uma bênção. Você toma uma decisão hoje de viver esse propósito, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, de viver esse propósito. Eu preciso viver esse propósito.
Em nome de Jesus. Toma essa decisão agora, meu irmão. Toma essa decisão agora, em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, poderosa, promova nesta noite mudanças, transformações de vidas, de lares, de famílias, de casamentos, de pais e filhos, de marido e esposa. Toda a honra, toda a glória rendemos ao Senhor, mas faça isso, Pai, nós cremos no Teu poder, em nome de Jesus.